Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Vamos começar aqui mais esse bloco da nossa aula de Direito Administrativo, falando especificamente sobre o objeto e fontes do direito administrativo. Sem delongas, né? Vamos aqui ao sumário. Objeto do direito administrativo. São critérios e os critérios para delimitar o objeto. Fontes do direito administrativo, e nós vamos citar as principais fontes do direito administrativo, ok? Vamos continuando. Bom, o objeto do direito administrativo. O que é o objeto do direito administrativo? Nada mais é do que a delimitação do âmbito de estudo, né? É a gente ver o que está dentro do direito administrativo e o que está fora. É decidir, digamos assim, o que o direito administrativo vai estudar, né? Então é realmente a delimitação do âmbito de estudo. Para delimitar o âmbito de estudo, nós vamos identificar as principais relações jurídicas que serão disciplinadas pelo direito administrativo, mas não apenas isso, o rol de atividades abarcadas. Principalmente esses dois pontos, tem alguns outros pontos que compõem o objeto do direito administrativo, mas é principalmente isso, é identificar as relações jurídicas e o rol de atividades, ok? Bom, o objeto do direito administrativo ele tem variado. Ele tem variado no espaço porque cada país tem suas leis, né? Então, é natural que o objeto do direito administrativo em determinado país seja diferente de outros países, né? Então, se o Estado, por exemplo, é mais liberal, né, um conceito de Estado menor, um Estado com menos atividades, é natural que o direito administrativo vá abarcar menos atividades, né? Se um Estado é um Estado grande, né, um Estado de bem-estar social, que presta muitas atividades à população, é natural que o direito administrativo abarque um maior número de atividades. Isso também se aplica no tempo, né? Porque hoje tem estados mais liberais e estados de maior, né, de bem-estar social, digamos assim. Mas ao longo do tempo isso variou também, né? Ao longo do tempo nós tínhamos lá no início um estado em que, via de regra, o estado era mais liberal mesmo, né? E aí foi evoluindo e aí ao longo do tempo tivemos vários tipos de estado diferentes. Isso inclusive no Brasil, né? Basta dizer que no Brasil já foi uma monarquia e hoje é uma república, né? Já tivemos ditaduras e hoje nós temos aí a democracia. Então, assim, o Estado nesse período todo e, obviamente, o direito administrativo se alterou, tanto no espaço quanto no tempo, ok? Bom, o que o objeto do direito administrativo compreende? Nós falamos já de relações, de atividades. E essas relações, por exemplo, são as relações internas da administração, são órgãos, entidades, né? Os agentes públicos. Então, são as relações internas e as relações também com seus agentes, né? Então, podem ser estatutários ou CLT. Estatutários é de um estatuto, né? De uma lei. No caso da União Federal, nós temos a Lei 8.112, que vai disciplinar como os agentes, os servidores públicos, né? Via de regra concursados, mas podem ser também cargos comissionados, qual é a relação deles com o Estado. E também pode ser por CLT, né? Nós temos aí também os terceirizados, que são contratados com carteira de trabalho. E nós temos também entidades da administração indireta, como, por exemplo, o Banco do Brasil, que contrata por meio de CLT, né? Por meio de carteira assinada, embora sejam concursados. São concursados, mas com carteira assinada. Enfim, nesses casos, gente, em todos esses casos, essa relação com os agentes ela é objeto de estudo do direito administrativo. O objeto do direito administrativo compreende também a relação entre a administração e a sociedade. Você vê que é relação, 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 né? Porque é a relação entre a administração e a sociedade. E aí pode envolver tanto o direito público como o direito privado, né? Além disso, né, as atividades e serviços públicos, delegados ou não. Então, nós temos relações e atividades. E nisso tudo também nós temos os bens públicos, né? Porque as pessoas jurídicas da administração pública se relacionam com agentes, têm as relações internas, realizam atividades, mas para tudo isso precisam ter bens, né? Bens públicos. Precisa ter dinheiro para pagar o salário, precisa ter carro para se locomover, então também inclui os bens públicos. Então, resumidamente, nós temos aí os órgãos, e aqui também eu vou colocar entidades também, né? Entidades. Né? Os agentes, né? E pode ser CLT ou não, já falei. Os administrados, isso aqui, gente, é a sociedade, né? A relação com a sociedade.
E as atividades? Vou colocar aqui, ó, serviço público, resumidamente, né, serve pub, serviços públicos ou não, porque tem outras atividades além de serviços públicos, né? Então, basicamente é isso aqui que é o objeto do direito administrativo, né? Mas para chegar nesse objeto, foram necessários vários critérios para delimitar o objeto do direito administrativo, né? Bom, os critérios nada mais são do que formas diferentes de se entender a matéria, de se entender o direito administrativo. São formas diferentes de você entender do que essa matéria trata. Então, nós temos critérios diferentes, ok? São escolas diversas, escola de pensamento, ok? Então, não é uma escola física, né? É uma forma de pensar. Quem gosta de futebol, né? Tem a escola italiana, que é mais defensiva, a escola do Barcelona, que é mais de posse de bola. Né? Nós temos aí, então, escolas de pensamento, maneiras de pensar. Então, são escolas diversas e essas escolas todas influenciam no conceito de direito administrativo, ok? São critérios realmente para delimitar o objeto e, se você delimita o objeto de determinada forma, isso influencia no conceito de direito administrativo. Bom, nós temos aqui vários critérios para delimitar o objeto do direito administrativo. Preciso decorar todos? Bom, todos não, mas você precisa ter um contato com todos, tentar entender todos. E aqueles que eu diria que você tem que decorar, tem que saber mesmo de qualquer jeito, eu vou marcar aqui com um asterisco para você não ter dúvida, ok? Bom, vamos lá. Critério legalista. O que é o critério legalista? O critério legalista, ele basicamente vai dizer o seguinte. Ele vai tentar reduzir o direito administrativo a um conjunto de leis e normas, ok? Então, até coloquei já bem resumidinho. Gente, eu vou tentar fazer desse quadro, desse slide aqui, tudo que você precisa saber dessa matéria aqui de critérios, ok? Então vai estar tudo bem resumidinho, para que você já imprima isso aqui e já seja tudo que você precisa para acertar questões acerca dessa matéria. Então, já coloquei ali com sigla, que isso ajuda na hora de resumir, né? Então, DAD, conjunto ali com ponto. Então, reduz o DAD, né, o direito administrativo, a um conjunto de leis e normas. O direito administrativo é muito mais do que um conjunto de leis e normas, né? Então, por exemplo, se você está num parque, tem uma placa lá, né, colocada pelo Detran, proibido entrar automóvel. Ok, você está ali no parque, beleza. Se entrar um carro ali, você vai pedir para ser multado, você vai querer tirar aquele carro dali, e é normal. Agora, pelo critério legalista, a gente teria o seguinte problema. Se você passasse mal e precisasse entrar uma ambulância dentro do parque, ela não poderia entrar pelo critério legalista, porque seria contra a lei. Tá? Tem uma placa lá, não pode automóvel. Ambulância é um automóvel, não poderia entrar. É aí que entram os princípios, né? Princípio, né? O direito à vida é muito mais importante do que né, o fato de você não poder entrar com um carro no parque. Então, em prol da sua vida, a ambulância pode sim entrar no parque para te resgatar, né, e te levar para o hospital, por exemplo. Então, pelo critério legalista, você tem uma redução ali do direito administrativo a só um conjunto de leis e normas. Ela despreza os princípios, ela despreza todas as outras fontes do direito, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que compõem o direito administrativo, ok? Nós temos o critério do poder executivo, segundo o qual o direito administrativo, o objeto dele seriam as atividades do poder executivo. Mas isso é um grande problema. Por quê? Porque ele reduz o direito administrativo a um só poder. Sendo que o direito administrativo também engloba atividades, né, funções administrativas do legislativo e do judiciário, do Ministério Público, dos tribunais de contas. Né? Não podemos reduzir o estudo do direito administrativo apenas acerca de atividades do Poder Executivo. Isso é um erro, ok? Tem também o critério do serviço público, segundo o qual o direito administrativo, a escola, né, do serviço público. Nessa escola, é assim, o direito administrativo ele serviria para regular os serviços públicos prestados pelo Estado. Mas isso também está errado, porque há outras atividades que não apenas serviços públicos, atividades internas, contratação de pessoal, licitação, entendeu? Ainda que a finalidade possa vir a ser um serviço público, nem sempre é. Às vezes são atividades meio mesmo, né? Não são atividades fim. E essas atividades também são reguladas pelo direito administrativo. Então, não é apenas serviço público. Você lembra que naquele outro gráfico, né, naquele outro slide, eu até coloquei lá, atividades, serviços públicos ou não. Não é apenas serviço público, ok? Relações jurídicas. Esse critério, ele também tem uma falha, porque não é só de relações jurídicas que é feito o direito administrativo. Há atividades no direito administrativo, não só relações.
Entendeu? Então, dessas quatro primeiras, quais que eu acho que caem mais na prova? Quais que eu acho não, quais que eu já percebi que caem mais em prova? É a legalista, cai bastante. Poder executivo cai um pouco, mas é mais no sentido, assim, de crítica, né? Uma crítica a ele. E o serviço público também cai. E às vezes ele perguntando onde surgiu, e aqui é importante você saber que essa escola aqui surgiu na França, tá ok? Assim que cai. Mas você vê que essas todas aqui, ó, elas possuem limitações, né? Eles possuem limitações. Por quê? Porque ou reduz demais o conceito de direito administrativo, ou esquecem de outras atividades, ou esquecem que há atividades, né? Então, assim, realmente há limitações. Essas outras três, não é que há limitações, sabe? Não é que estão erradas, mas cada uma vai ter uma perspectiva diferente acerca do direito administrativo. Na verdade, todas elas são um pouco assim, né? Mas algumas já estão muito ultrapassadas a ponto de estarem erradas mesmo. Eu diria que principalmente essas duas primeiras, né? Legalista, porque é só lei. Poder executivo não é só poder executivo. Serviço público também. Tá errado, né, gente? Porque não é só serviço público. E relações jurídicas, eu diria que ela é no mínimo incompleta, porque eles podem até argumentar, alguns argumentam que nas relações jurídicas você pressupõe as atividades, os bens, né? Mas ela é no mínimo incompleta. Já a teoria da administração pública, ela de fato ela é mais completa. Por quê? Porque o conceito de administração pública, ele busca envolver as atividades, as relações jurídicas e os bens públicos. Então você vê que é muito mais completo, né? É um grau de completude muito maior, né? Só fechar aqui a chave. Era para ser uma chave isso aí, gente. Mas então tá, ó. A administração pública tem atividades, relações e os bens públicos, né? O critério teleológico ou finalístico, ele não está muito preocupado em descrever, assim, todos os âmbitos, né, do objeto do direito administrativo. Ele está mais preocupado em explicar que o direito administrativo deve buscar os fins desejados pelo Estado, né? Ou seja, o que o Estado quer? Promover o bem-estar social? Então, o direito administrativo seria um instrumento para esse fim, né? A promoção de direitos humanos, que é uma finalidade prevista na Constituição. Então, o direito administrativo deveria buscar isso. Então, assim, é mais essa finalidade. E o critério de hierarquia orgânica, ele é um critério, assim, até meio polêmico, não cai tanto, mas é importante você saber, porque pelo de hierarquia orgânica, o direito administrativo, ele seria só para órgãos inferiores. Seriam só para aqueles órgãos de menor estatura que executam, porque os órgãos maiores, né, de maior hierarquia, né, os órgãos superiores, eles seriam mais, assim, voltados para direito constitucional, para a ciência política, porque é o legislativo, né, o Senado, a presidência da República, o STF. Então, esses órgãos maiores, assim, né, órgãos independentes é o termo correto, mas que alguns também chamam nessa classificação aqui entre órgãos inferiores e superiores, né? Não é naquela classificação em que existem órgãos superiores e subalternos. Mas, assim, nessa classificação existiriam órgãos superiores, que seriam o Supremo Tribunal Federal, né, o Senado, a Câmara, a Presidência da República, esses órgãos, assim, realmente que, né, nós também chamamos de órgãos independentes, eles seriam regulados não pelo direito administrativo, sim pelo direito constitucional, pela ciência política, entendeu? Não é um conceito que cai muito em prova, nem é um conceito que me agrada muito, mas é importante que você saiba porque algumas bancas cobram. E olha como é que cobram. O direito administrativo é considerado como sendo o conjunto harmonioso de normas e princípios que regem o exercício das funções administrativas estatais e os órgãos inferiores que as desempenham. Olha só, gente. E tá certo o item pela banca. Entendeu? Então, assim, tem que saber os critérios, porque dependendo do critério adotado pela banca, o item fica certo ou errado. Então, assim, essa teoria de que os órgãos inferiores, de que o DAD, né, de que o direito administrativo é mais voltado para órgãos inferiores, é algo que você precisa saber. Por outro lado, você precisa entender que também não estaria errado a questão dizer, por exemplo, que a Presidência da República, que o Senado, que são órgãos independentes, órgãos de maior estatura hierárquica, também realizam atos de direito administrativo, também há questões nesse sentido. E aí, como é que fica essa confusão?
Bom, o importante é que você saiba que existem esses diferentes critérios e que hoje os critérios que mais têm caído são realmente esses 3 últimos aqui. Administração pública, né, é um critério que cai muito. Teleológico e hierarquia orgânica não cai tanto, mas as bancas costumam cobrar, e é importante que você saiba. Mas hoje, assim, o principal critério que mais tem prevalecido realmente é o critério da administração pública, ok? Mas vamos ali, avançando, porque nós vimos aqui por uma questão de prova que realmente é importante você saber também esses outros critérios utilizados, tá bom? Vamos lá, fique ligado. Há uma diferença entre critérios para delimitar o objeto do direito administrativo dos critérios ou formas de estudo do direito administrativo. Uma das formas de estudo do direito administrativo é a forma legalista, e por isso que está uma certa confusão, porque tem a forma legalista de estudo e tem um critério legalista de delimitação do direito administrativo. Só que, o que acontece? A forma de estudo está mais preocupada literalmente em como você vai estudar, entendeu? Então, pela forma de estudo legalista, você só estudaria as leis, os regulamentos, as portarias. Você não estudaria os princípios, a jurisprudência, os costumes, todas as fontes do direito que a gente vai ver mais para frente, beleza? Isso já foi um pouco superado, e dentre as formas de estudo prevalece hoje o critério técnico-científico. E esse critério técnico-científico é uma forma de estudo que buscou o quê? Sistematizar, ele buscou a sistematização, e ao mesmo tempo a separação do direito civil. Então, ele buscou sistematizar o direito administrativo, colocar institutos, formas, conceitos, ao mesmo tempo em que ele separou o direito administrativo desses conceitos, dessa sistematização que existia no direito civil, ok? Agora sim nós vamos falar das fontes do direito administrativo. Bom, nós temos duas formas de entender esse conceito de fontes. Tem um xizinho ali, um ou outro, né? Então vamos lá, fontes. Ou a fonte estaria relacionada à origem, à inspiração, e é assim que surgiu o nome fonte, né? É de onde o direito bebe, né? É a fonte de água mesmo, né? É de lá que você bebe, é de lá que você tira a sua inspiração, ok? Então a fonte está envolvendo origem, inspiração. Mas ao mesmo tempo, surgiu o conceito de formas de expressão, que envolve mais o produto, o resultado. Então, por exemplo, determinada lei. Essa lei, ela é uma inspiração, ela está na origem do direito administrativo. Mas vem cá, essa lei vai, por exemplo, inspirar um ato administrativo menor, uma portaria, por exemplo. Essa portaria seria um produto, um resultado, mas ao mesmo tempo essa portaria, ela pode influenciar nos costumes, na jurisprudência administrativa ali. E aí o que acontece? Você já não sabe muito bem se é produto ou se é origem. Por quê? Porque eles não são adversários. Não é ou é forma de expressão ou é fonte. Na verdade, é uma convergência. A lei, ela pode servir de inspiração para a jurisprudência. Mas, ao mesmo tempo, a jurisprudência, que seria um produto, né, nesse caso, pode servir de inspiração para a lei. E aí, determinada jurisprudência faz com que a lei seja modificada. Então, determinada jurisprudência pode ter como produto uma lei, um resultado, né, seria a lei inspirada na jurisprudência. Então, enfim, não há ali o xizinho. Tem uma seta, né, uma via de mão dupla. Porque, realmente, as fontes podem funcionar como fontes ou como forma de expressão. É uma origem, um produto, né? Ao mesmo tempo que ela pode servir de inspiração, ela pode ser o resultado de outra fonte que a inspirou. Então é uma relação dinâmica aí entre as fontes, beleza? Bom, aqui são as 4 principais fontes. Essas são as que você precisa saber em prova. Essas não têm polêmica. Algumas outras têm polêmica, eu vou colocar, mas essas aqui são as clássicas, as que caem em questão, entendeu? Essas que você precisa saber. Bom, vamos começar pelos costumes. Os costumes, eles exigem 2 características, assim, tem 2 requisitos. Né? A habitualidade. O que é a habitualidade? Você ter o hábito, é você fazer sempre. Então o nome já diz, costume. Você tem um costume de acordar cedo, você tem um hábito de acordar cedo. É um hábito. Não precisa ser um costume jurídico, não basta o hábito, não basta a repetição. Precisa ter a obrigatoriedade. Você precisa achar que é obrigatório. Essa convicção de que é obrigatório. Um exemplo bem claro aqui no direito brasileiro é o tal do cheque pré-datado ou cheque pós-datado.
Segundo a lei, o cheque ele tem que ser depositado no mesmo dia, né? Ele pode, pelo menos, ser depositado no mesmo dia. Mas, o que acontece? A gente tem o costume de colocar o cheque pré-datado. E aí, se o lojista, por exemplo, você colocou para daqui a 30 dias e o lojista pega e deposita hoje, pela lei ele pode depositar hoje e o banco vai pagar hoje. Mas a justiça, a jurisprudência, quem já vai ver o que já tem decidido que isso não pode, que quanto a isso cabe indenização. Por quê? Porque no costume todo mundo respeita o cheque pré-datado, todo mundo respeita o fato de que você pode colocar uma data para o cheque ser mais para frente. Há uma convicção de que isso é obrigatório, de que se você prometeu que você pode predatar o cheque, se o lojista prometeu que você pode predatar o cheque, então ele tem que esperar para depositar o cheque. Então, o costume é isso, é um hábito repetido que também tem a questão da obrigatoriedade, ok? Então é isso, o costume exige tanto a habitualidade quanto a obrigatoriedade, né? Tem um outro conceito que se chama praxe administrativa. Só que a praxe administrativa, ela não é costume. Porque ela não tem obrigatoriedade. Então, gente, a praxe administrativa, há uma dúvida na doutrina ali, se ela é ou não fonte de direito administrativo. Ultimamente eu tenho visto as questões considerando a praxe administrativa como uma fonte do direito. Mas o principal é que eles querem confundir você falando que a praxe é igual ao costume, mas não é. E por que não é? Porque a praxe administrativa, ela tem a habitualidade. Ela tem esse negócio de ser repetitivo, de ser várias vezes, mas ela não tem a convicção da obrigatoriedade. Então, digamos que em determinado setor da administração pública, a praxe administrativa é que você só pode conseguir o que você está pedindo se tiver um carimbo do lado direito. Todo dia lá, eu sempre carimbo do lado direito. Determinado dia você chega com carimbo do lado esquerdo. Eles vão falar, poxa, mas sempre fez do lado direito, mas está do lado esquerdo, vai. Entendeu? Não tem essa convicção da obrigatoriedade. Não é obrigatório, mas só que todo mundo faz de determinado jeito, é repetitivo. Então essa é a praxe administrativa, que não é costume, e há uma polêmica se é ou não fonte de direito. Via de regra, a banca vai perguntar não se é fonte de direito ou não, mas se é ou não costume. E você vai dizer que praxe administrativa não é costume, ok? A lei, gente, ela vai envolver aqui no sentido amplo, tá? Vai envolver tanto regras quanto princípios, né? E aí, todo tipo de regra, tá? Portaria, ato administrativo, que não é o princípio da legalidade em estrito senso, que a gente chama, que é só lei mesmo, né? Não, aqui é regras e princípios, né? Tudo isso vai influenciar o direito administrativo, portaria, ato normativo, interno, enfim, tudo isso. E os princípios, né? Os princípios influenciam bastante o direito administrativo, tanto é que alguns colocam os princípios como a quinta fonte do direito, né? Mas aqui a gente já coloca junto com lei, ok? Bom, a jurisprudência são decisões reiteradas. Então, por exemplo, o STF já decidiu determinada matéria várias vezes. Isso vai sendo decidido, decisões reiteradas vão formar realmente ali uma direção, vão ser uma fonte do direito administrativo, porque o administrador vai começar a agir de acordo com as decisões reiteradas. Então, por exemplo, digamos que acerca de determinado tipo de objeto, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, decidiram várias vezes que acerca daquele objeto não pode ser feita a licitação, digamos. Não pode ou tem que ser feita a licitação daquele objeto. Então tem que ser feito. O gestor não vai poder não fazer, não é prudente que ele não faça a licitação se a decisão reiterada é no sentido de que é obrigatório fazer a licitação. Então, assim, as decisões reiteradas, e aí tem um ponto. Jurisprudência é diferente de precedente. Precedente pode ser isolado, pode ser uma exceção. A jurisprudência não. A jurisprudência, são decisões reiteradas, né? Então é no coletivo, não é uma isolada. Então a jurisprudência ela só existe quando realmente há essa reiteração, né? Quando são várias decisões no mesmo sentido, ok? Tem também, gente, a jurisprudência administrativa, que vai resultar na coisa julgada administrativa. O que é isso?
são decisões internas do órgão. São decisões que, por exemplo, o Ministério da Saúde sempre decidiu de determinada forma, e aí pode ser que haja ali uma decisão, né, administrativa a respeito de determinado assunto, que é sempre repetida de determinada forma. Então, digamos que seus servidores, quando peçam, por exemplo, uma licença capacitação, e aí o Ministério da Saúde, digamos assim, diz que não pode por determinado motivo. E aí eles vão decidindo da mesma forma, com decisões reiteradas. Só que isso, gente, só se aplica dentro da própria administração, do próprio órgão ali do Ministério da Saúde, nesse exemplo. Na Justiça, a Justiça não é obrigada a respeitar a jurisprudência administrativa, né? A gente vai ver mais para frente que a coisa julgada administrativa, ela é aplicada apenas dentro da administração, tá? Isso aí, daqui a pouquinho a gente vai aprofundar, mas é importante você saber que alguns autores também consideram como fonte do direito administrativo a jurisprudência administrativa, mas a jurisprudência administrativa, ela serve apenas para aquele órgão, para aquela administração, tá bom? Existe um caso bem, assim, controverso, que é o caso do TCU, né? Eu trabalho, né, sou auditor do Tribunal de Contas da União, só que o TCU é considerado um tribunal administrativo. Nós temos, né, no tribunal a jurisprudência do TCU. E a jurisprudência do TCU, ela, via de regra, ela é seguida pelos demais órgãos da administração pública federal. Só que a jurisprudência do TCU pode ser contrária a uma jurisprudência, por exemplo, dos tribunais superiores. E aí, gente, sempre vai prevalecer a jurisprudência judicial, a jurisprudência dos tribunais de justiça, né, dos tribunais do judiciário, mais especificamente falando, ok? Bom, a doutrina já são teses acadêmicas. A doutrina está mais preocupada nessas discussões acadêmicas, discutir o conceito, como o direito administrativo estuda, estudar. Então, tudo isso que a gente viu agora está mais voltado para a doutrina, né? O objeto, a própria definição de fontes do direito administrativo é a doutrina que discute, né? Aí, não por acaso, ela se inclui, né? Como uma fonte de direito administrativo, mas é mesmo. Porque a doutrina é onde os pensadores vão discutir, vão chegar a conclusões. Então, realmente, a doutrina é uma das fontes do direito administrativo. Afirmativa de prova. A praxe administrativa, quanto aos respectivos requisitos, equivale ao costume. Tá errado, né, gente? Acabamos de ver, a praxe não possui a convicção de obrigatoriedade. Entendeu? Então, como eu falei, as bancas não estão tão preocupadas em definir se a praxe administrativa é ou não fonte do direito. A maior preocupação delas é definir se parece ou não com costume, ok? O costume e a praxe administrativa são fontes inorganizadas do direito administrativo, que só indiretamente influenciam na produção do direito positivo. Nesse caso aqui, ele queria saber se fonte era ou não, se a praxe era ou não fonte do direito administrativo. Mas aqui o maior foco era saber isso aqui. Se esses dois seriam fontes inorganizadas, e se só indiretamente eles influenciam na produção do direito positivo. E está certo. Não tem uma organização dos costumes, não tem um código de costumes, um código de praxis ou de praxes. O que nós temos é realmente uma grande gama de costumes inorganizados, estão dispersos, né? E esses costumes, eles influenciam na produção do direito positivo. Isso é verdade. Então, por isso o item está realmente correto. Então, gente, olha só que legal. Aqui eles falam indiretamente, né? E assim, agora nós vamos ver essa questão de fonte primária e fonte secundária. Por quê? A lei é a única fonte direta, a única fonte autônoma, ok? E nós temos aqui as fontes secundárias, que é a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Eu só queria dar uma atenção especial aqui ao que nós chamamos de SV, súmula vinculante. A súmula vinculante, ela possui um poder de obrigatoriedade muito maior. Então, a jurisprudência no Brasil ela não é obrigatória, mas a súmula vinculante ela é obrigatória. Então, eu vou colocar aqui essa observação para dizer que dentro da jurisprudência, a jurisprudência, ela mesmo havendo reiteradas decisões, não há obrigatoriedade. Mas a súmula vinculante, ela obriga a ADM pública.
Inclusive, tem uma ação de reclamação no Supremo Tribunal Federal, na qual você pode reclamar que determinada súmula vinculante não foi cumprida. Então, a súmula vinculante realmente obriga a administração pública. E há uma certa polêmica doutrinária se a súmula vinculante seria ou não fonte primária, junto com a lei. Eu não vou, assim, acatar um lado ou outro aqui. Na minha opinião, a súmula vinculante tem tudo que a lei tem, tá? Porque a súmula vinculante realmente obriga, ela é um conceito abstrato, genérico, mas nas questões a gente ainda não viu uma definição correta se as súmulas vinculantes são ou não fonte primária. O que a gente vê muito em questão é dizer que a lei é a única fonte primária, a única fonte direta, a única fonte autônoma do direito administrativo ou do direito como um todo. Então vamos colocar a lei como única fonte, você sabendo que a súmula vinculante pode aparecer em alguma questão aí dizendo que só a lei é fonte primária, por exemplo, mas que a súmula vinculante também vincula a administração. É correto, ok? Essas outras fontes todas são indiretas, são fontes dependentes, elas não possuem autonomia, ok? E apenas de forma indireta elas influenciam o direito administrativo. De novo, a súmula vinculante fica aí numa situação, né, em que às vezes ela realmente diretamente influencia o direito administrativo. Bom, é isso. Muito obrigado por nos acompanharem aqui até o final. Espero que tenham gostado. Falamos hoje aqui sobre objeto e fontes do direito administrativo. E é isso, continue seus estudos. Façam seus resumos, façam muitas e muitas questões. No nosso livro digital há muitas questões lá para você fazer. Procure na internet, faça muitas questões, que isso vai realmente te ajudar a entender melhor todos esses assuntos. Fiquem na paz, um abraço.